Eu queria contar para vocês que o rei Davi, o profeta Davi, o salmista Davi, entrou na sala 57 antes de morrer. Garanto para vocês. Abram lá, Salmo, versículos de 8 em diante. Olha se não é entrada na sala 57. Desperte minha alma, despertem lira e harpa. Quero acordar o amanhecer com a minha canção. Eu te darei graça, Senhor, no meio dos povos. Cantarei louvores a ti entre as nações, pois o teu amor se eleva até os céus. A tua fidelidade alcança as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus. Que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Ele esteve ou não esteve na sala 57? Que coisa, que privilégio a gente se unir a este servo de Deus. Desperta minha alma, desperta em lira e harpa. Eu quero acordar. Alguém disse acordar o sol. E ele diz assim: eu quero acordar o amanhecer com a minha canção. Que Deus nos abençoe. Quero fazer um desafio no encerramento dessa pequena série, pela qual agradecemos e louvamos o Eterno. E, no pior momento do ladrão, lá na cruz, ele identificou o Senhor. No seu pior momento, estava sendo crucificado com o Senhor. No pior momento de Cristo, em que ele estava sofrendo, não somente com as mãos rasgadas, os pés dilacerados pelos cravos, ou amarrados como da pior maneira possível. No pior momento de Cristo, Jesus salva um pecador. Eu consigo imaginar, isso aqui é um desafio, antes da falar da Vaste, o, o, o outro ladrão xingando, ele diz assim: fica quieto, que agora eu vou fazer o meu último roubo. Mas como se você está pregado na cruz? Eu vou roubar o perdão de Cristo e vou fazer o meu último assalto. Eu vou assaltar o reino de Deus. E o meu desafio, então, Nádia e eu estamos desafiando a gente procurar nas penitenciárias e nas prisões todos os ladrões, todos os malandros do mundo, que Cristo tem poder de resgate. Assim como os motociclistas vão se unindo, os que trabalham em prisões, quem sabe se coordenem para a gente transformar o comando vermelho em comando branco. E o que ficar de vermelho, o fio carmesim que Raabe colocou na janela para dizer que ela era uma outra criatura pela graça de Deus. Vamos trabalhar pelos ladrões, porque Jesus ama esses pecadores. Jesus ama a todos nós pecadores. Bom, um desafio. É mais fácil desafio fazer desafio do que ir lá. Ajuda o velhinho de 90 anos. Queridinhos e queridinhas, hoje nós estamos com uma personagem que não tem, assim, ninguém bota fé numa mulher bonita, rainha, louvada por milhões de pessoas. Ela era a mulher mais linda, mais apreciada em toda a Medopérsia. E por que eu vou começar com Babilônia?
porque Babilônia era a nação em que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego floresceram. E o Nabuco queria que ficasse a estátua toda de ouro. Mas Deus disse que haveria um outro reino, o peito e os braços de prata. A palavra de Deus é infalível. Pode chorar, pode lamentar, pode sorrir, ela se cumpre. E Babilônia, no pensamento do Nabucodonosor, era toda cercada de muro. O muro tinha 4 a 6 metros de espessura. Eram 15 quilômetros de muro. Além dos muros, havia outro muro de um rio que circundava a cidade. Tigre, que eles chamavam de Eufrates, chamavam de Tigre, era um rio intransponível. Pensavam que era intransponível. Eu vou mostrar, relembrar para vocês aonde entra Vaste. Ciro tinha um costume, aliás, era um costume de toda a Medopérsia, que se você batesse a cabeça numa árvore, eles cortavam a árvore. Eles batiam no objeto que os prejudicava. E o cavalo do Ciro se afogou no rio. E o Ciro, então, de acordo com esse costume, ele fez o rio ir para vários canais. E para nunca mais afogar algum cavalo dele. Era costume esquisito, mas ele teve a noção, ele disse assim, nossa, eu vou fazer isso para entrar em Babilônia. Babilônia pensava que era ouro eterno, mas a prata discordou, peitos, braços de prata. Ele desviou o curso do rio, o leito quase vazio, os soldados entraram e tomaram Babilônia. As profecias de Deus, nós sabemos que são condicionais, mas se você continua naquilo, a profecia se cumpre. E se cumpriu. Agora, o esplendor de Babilônia era uma coisa extraordinária, mas a Medo-Pérsia estabeleceu um reino ainda mais poderoso. Diz aqui o livrinho da VASP que o Império Persa ia do Mar Cáspio ao Golfo Pérsico, da Índia até o sul da Arábia. E nesse território, eles procuraram para Xerxes, Ataxerxes, uma série de líderes, a mulher mais bonita de todo o império e encontraram a Vaste. E essa Vaste se tornou parente de Ciro pelo casamento com Xerxes. Ela se tornou neta de Ciro. E Ciro tinha uma missão. O camarada não fez teologia. Nem os 4, 5 anos. Não fez mestrado em teologia. Não fez doutorado em teologia. Não fez pós-doutorado em teologia. Mas Deus chamou o Ciro de pastor.
Outro camarada que entrou na sala 57 foi o profeta Isaías. E no capítulo 44, verso 28, Isaías 44, verso 28. Onde está aqui? No último versículo do capítulo 44. Quando disser a respeito de Ciro, ele é meu pastor. Ele certamente fará tudo o que eu quiser. Ele dirá: reconstruam Jerusalém e ordenará: restaurem o templo. Ora, se o Ciro era o avô, através do casamento, o avô da Vaste. A Vaste procurou saber as coisas que o avô gostava. A ordem para restaurar Jerusalém e cuidar do templo. Vaste estudou nos anais da história desde o tempo de Daniel. Ela foi atrás. Quero ver o que o vovô fez. A amizade do vovô com esses profetas. O Belsazar, que foi o sucessor de Nabucodonosor, havia tirado os copos de ouro, as taças de ouro, os pratos de ouro, e fez um banquete. A Vaste estudou isso. Era neta de Ciro, do pastor Ciro. E Jerusalém não saía da cabeça dessa mulher. Assim como seu avô mandou restaurar. E ela estudou. Estudou o que Nabucodonosor tinha feito com Daniel e os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, na planície de Dura. Antes foi. Os meninos disseram não, não vamos comer esses bichos impuros, essa comida não apoiada pelos Levíticos. Peço o favor, não queremos, não queremos. Aí a estátua foi levantada, o Nabucco fez todo de ouro, contrariando o pensamento de Deus. E ela procurou saber. O Nabucodonosor queria que os meninos adorassem a estátua. Os meninos disseram: não, não adoramos. Aí os inimigos, Daniel foi indo, ele foi primeiro-ministro lá na Babilônia, depois foi primeiro-ministro na Medo-Pérsia. E a Vaste sabia disso, porque o avô dela estava metido nesse assunto e falava sobre isso. Vamos restaurar Jerusalém. O que eles fizeram? Prostitutas beberam nos copos sagrados do templo. Não se deve fazer isso. E a Vaste assimilando isso. Aí, como ela foi escolhida para ser a rainha e estava ali no maior esplendor, a Vaste era tão linda que dizem os historiadores que ela nem pediam para ela desfilar em passarelas e tudo, dizendo: não quero fazer isso, porque de repente vão matar meu marido para ficar comigo. Tanto que ela era ovacionada, insensada, a modéstia desta mulher. E ela, sabendo da história de Daniel,
E na história dos Sadraques, dos Mesaques e dos Abednegos, que também disseram não, numa festa em que Xerxes é o Assuero da Bíblia, o mesmo Assuero da Bíblia, que se casou com a Vaste. E depois se casou com a Esther. Vamos ver rapidamente esse trâmite, essa passagem. Como Vaste prepara as coisas por intuição divina, para que entrasse no cenário outra mulher que servisse a Deus. Então, Vaste foi uma mulher abençoada. Quando o Xerxes convocou todos os generais das 127 províncias, os governadores e presidentes dessas, os sátrapas, sátrapas, eu acho que é isso mesmo, os governadores de cada região, 6 meses de banquete. Os muros eram revestidos de ouro. As casas revestidas de pedras preciosas. A cama de hospedagem dessas centenas de autoridades de todo o império eram de ouro e prata. Havia jardins zoológicos, bancos de prata, de ouro, edifícios majestosos. Um dos edifícios tinha 275 metros de cada lado. Milhares de pessoas podiam ser hospedadas. Incrível, a mente ocidental não pode entender o luxo e a glória da Medopérsia. Beberam muito. E no banquete final, depois de 6 meses de festejos, por que ele fez isso, o Xerxes, o Assuero? Porque ele estava festejando a vitória sobre o Egito e a vitória recente sobre Babilônia. E eles queriam atacar a Grécia. Pensavam que iam vencer a Grécia. Mas a profecia não pensava assim. Então, para agradar a todos eles, queria só agradar os generais para fazerem um ataque massivo sobre a Grécia. Mas a Grécia venceria, porque estava previsto pelo Eterno, pelo Excelso. Deus maravilhoso. Palavra não falha. E a Vaste estava no centro das atenções. Todo mundo queria ver a Vaste. Ele disse assim, calma lá, eu já mostrei todo o luxo, todo o esplendor do reino, agora vou mostrar a mulher mais bonita do mundo. E ela vem vestida com a sua própria pele. Coroa na cabeça, porque ela é a rainha, insuperável, majestosa, extraordinária. Insuperável. Ela vem vestida só com a sua pele. Vai pôr um véu transparente no começo, mas vai fazer circunvoluções aqui, e o pessoal gritava, e os bêbados, a Vaste prevendo essa bagunça, ela se retirou para uma sala já anteriormente, com todas as mulheres, ela convidou todas as mulheres, venham para outro salão, há um banquete preparado para vocês lá. A dignidade desta Vaste, para as mulheres não serem ofendidas, não serem insultadas, não sentirem aquele bafo de vinho, para que essas mulheres fossem respeitadas e consideradas sem feminismo, apenas a proteção, a dignidade que a mulher merece.
Nós temos 80% da sala 57, diz o pastor Wagner, meu amigo querido. 80% são mulheres. Sejam abençoadas. Nós trazemos hoje aqui o exemplo de Vasti, uma mulher que não conhecia o Evangelho. Ela pegou informações e respeitou aquelas informações. Não era porque ela era ótima, boa, fiel, mas era porque o Espírito Santo trabalhou com ela. É isso. Você acha que a pessoa vai ter noção de nobreza por si só? Se não é o Espírito de Deus? Então nós estamos. Vai ser uma surpresa, você vai abraçar a Vasti no reino de Deus. Ela preparou o caminho para a entrada de Esther no cenário, segundo a vontade divina, soberana, acima de tudo. Queridinhos do coração, como é bom a gente estar sob o controle de Deus. Que bom a gente ter a paz do céu. E, nesse momento, chega uma escolta na sala das mulheres, dizendo assim: a majestade está chamando você. E a sua roupa, ao se apresentar, é a sua pele. Você vai apenas com a sua pele, põe um, um tecido transparente para amenizar um pouco, depois você vai tirar isso. São as ordens do rei, Xerxes, Assuero. Esse povo dizia: o que o rei faz, o que o rei edita, a palavra que o rei diz é imutável. Quem transgredir é morto. Vasti prefere morrer. Ela diz assim: não vou. Mas as mulheres estão lá, as concubinas e prostitutas estão se expondo lá, estão dançando. Agora ele pediu você, Sua Majestade, Vasti. Diz assim: eu não vou. Em nome de Deus, eu não vou. O vovô me contou de heróis do passado que não se curvaram, disseram não às coisas erradas. Vasti perde a coroa. O livro vai contar em detalhes. Ela perde a coroa, mas não perde a dignidade e o respeito, a honradez de uma mulher. O que Deus espera de uma mulher. Deus abençoe as nossas meninas, sejam elas da idade que for. Deus espera que a mulher seja uma rainha nas mansões celestiais. E eu digo para vocês, é uma maravilha. Ela abriu o caminho para Esther. Você sabe, Esther não se casou com Assuero imediatamente. E o Assuero sentiu muita falta da Vasti. A Vasti era um apoio muito grande, um apoio moral. E ele não entendeu. A hora que ele estava bêbado, ele desconsiderou tudo. Depois que passou o efeito da bebedeira, ele foi atrás da Vasti. A Vasti não estava mais no palácio. E ele disse assim: essa coroa é sua. Eu venho pedir perdão para você. Eu amo você. Levou 4 anos para ele poder esquecer da Vasti e proclamar, os assessores proclamarem um novo matrimônio, onde a princesa de Deus, Esther, entra no cenário. Vocês têm que ler em profundidade a história de heróis, homens e mulheres, que se adequaram à vontade de Deus
e que foram liderados e conduzidos pelo Espírito de Deus. Às vezes nós pensamos que só nós, mas Deus tem fiéis em todos os lugares, joelhos que não se dobraram, pessoas que disseram não ao pecado, com a pouca luz que tinham. O reino de Deus está esperando essas pessoas. Gente boa, vamos participar desse encontro nas nuvens dos céus. Como aqueles discípulos que receberam o sopro de Jesus Cristo e o Espírito Santo. Que esta bênção venha para você e para mim. Nada somos senão a graça de Deus. Nada somos senão o Espírito de Deus que nos livra de pecar, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu pastor, que bênção, hein? Tinha umas poesias que eu ia pedir para o pastor Esmeraldo, eu mandei uma poesia para ele ler, mas ele está numa campal. E o senhor está com a poesia aí? Tem um monte de poesias aqui. Então lê uma poesia para a gente, meu pastor. Vou pegar um finzinho de uma poesia aqui, A deixa gente eu quer, ver. a gente quer ouvir, meu pastor. Olha só, tem uma poesia assim, Entre no Santuário. Isso. É, estou fazendo umas adaptações. É um dos livrinhos aqui. Tem 5 sobre poemas. Deus é misericordioso e distribui a sua bondade. E não faço nada senão ouvir, estar em sintonia com ele. Entre no santuário. Na sala 57, você abriu as portas de um santuário. A luz do céu ilumine os nossos pensamentos. Que você abafe os seus soluços nos ombros da sala 57. Os olhos apagados pelo desânimo encontrem aqui só luzes acesas. Mesmo atingida por sombras e a voz da tarde desfaleça no horizonte, o sol, em seus últimos raios, ainda borde de ouro as suas nuvens escuras. Reflexos do eterno, do compassivo, do misericordioso, do clemente, do maravilhoso. Há outras poesias que, quem sabe no dia que a Nájila for falar, segunda-feira, eu diga mais um. Aqui tem uma página aqui de... Não sei se eu já falei para vocês tudo ou nada. Parece que no primeiro dia, aí um mês atrás, eu acabei falando isso. Não me lembro bem. Tudo ou nada. Eu vou deixar para segunda-feira. Se E o senhor, se o senhor quiser ler, meu pastor, pode ler. não vai atrasar muito. Não, pode. É um pedacinho só, ou ela é grande? É uma página só. Então vamos deixar para A segunda. Isso. Vamos Tá chamar a bom. Camila. A Camila está ali esperando a gente. Que bom! A Camila é capa de vários livros. Nájila, você tem o livro mostrar o da Esther, que foi a sucessora. Bom dia, querida. Ela Bom foi a dia, capa pastor. do livro Esther. A Nájila vai achar lá o livro. Demora um pouco, que são 40, ela está procurando lá. Então, a Camila, uma vez chegou para mim num encontro de mulheres, ficou quietinha ali. E no final, quando todo mundo foi embora, ele disse: Pastor, eu quero ser missionária. Eu gostaria de ir a um país. E aí eu disse: Olha, eu vou ajeitar para você e para o seu marido um lugar lá no Egito. E o presidente
da missão do Egito era brasileiro, filho do pastor Afrânio Feitosa, pastor Feitosa, que está lutando contra o câncer. Que Deus o abençoe e o salve. Aí passaram todos os protocolos, passei a Camila na frente de muita gente e ela passou lá uns dias, umas semanas, não sei quanto tempo, 2, 3 meses, não me lembro bem. Olha a capa da Camila num dos livros. A importância de entregar a sua beleza para a glória de Deus. É o que aconteceu com Vasti, e o que aconteceu com Esther, e o que aconteceu com a Camila também. Pastor, se você quiser entrevistar a Camila. Vamos conversar um pouquinho com essa menina. Ontem eu conversei com ela. Daqui a pouco, depois da Camila, nós vamos ter o testemunho da Ana Paula, uma bênção também, viu, queridos? Bom dia, Camila, tudo bem? Bom dia, pastor, tudo bem? Graças a Deus. Você viu que a Vasti entregou a beleza dela, o feminino dela, né, para salvar pessoas e para se envolver com o reino de Deus. E você acabou sendo missionária mesmo, né? Porque com a sua imagem na capa do livro, você vai viajando aí para onde esse livro vai, você vai pregando também com a sua imagem, né? Como é que você se sente sendo capa de um livro que pode ajudar tanta gente a encontrar Jesus como Salvador? Bom dia. É um prazer, né? É uma honra poder participar do ministério. Vamos falar, Ministério da Publicação, né? Então, eu me sinto honrada pelo convite. Quero muito e desejo do meu coração que esse livro alcance muitas e muitas pessoas, sim, com essas histórias que o pastor tem colocado, são lindas, com aprendizados incríveis, e que isso possa servir para salvar pessoas, né? Esse é o principal objetivo, que salve vidas. E esse é o meu desejo, eu me sinto muito grata por participar desse projeto, eu sempre falo isso para o pastor, e que seja uma bênção na vida de cada um que receber. Quando a Amém. gente fala de imagem, né, você empresta a sua imagem para a publicação de um livro em que as pessoas vão olhar para você na capa e fazer uma inferência imediata ao conteúdo daquele livro, você empresta a sua imagem, né? No processo da nossa redenção, Camila, o Senhor restaura a nossa imagem por meio do novo nascimento, para que nós sejamos a capa do cristianismo. Né? Você foi capa do livro do pastor, e ele vai circular em muitos lugares no mundo com a graça de Deus, e você empresta a sua imagem para isso. E esta imagem restaurada de Jesus em nós é a capa do cristianismo. As pessoas vão conhecer Jesus através da nossa imagem, da nossa beleza, né? Pastor, em que sentido o senhor diz Vasti ela foi escolhida por ser uma das mulheres mais bonitas daquele lugar? Então, os reis não eram bobos nem nada, eles pegavam a pessoa top. E Vasti era a estrela do império. E, e ele sentiu muito que a decisão dele com os assessores estavam todos bêbados. Não avaliaram o valor do caráter desta mulher. Quando voltou à sanidade mental, ele disse: que besteira que nós fizemos. E ele acabou destituindo todos os assessores. Ele ficou 4 anos esperando, refletindo. A Vasti é amada por Deus, uma mulher que tinha pouco conhecimento, e Deus abençoou esta mulher e diz: agora, queridinha, você vai ceder lugar para uma outra menina, que ela vai salvar uma nação. E a Vasti perdeu a coroa, mas não perdeu a sua alegria, a sua paz. Aquela beleza foi entregue nas mãos de Deus. É isso que é importante. Você entregar os seus talentos, a sua sabedoria, os seus pensamentos, a sua aparência, a sua
o seu eu entregar nas mãos de Deus. E a Camila está seguindo esses passos maravilhosos, é, voluntária, mas voluntária no pleno sentido, Aí sim, né, meu pastor? à sua disposição para servir. Deus te abençoe, querida, junto com o seu esposo, Amém. que o seu lar seja visitado pelo Espírito cada vez mais. Eu, Amém, pastor. eu Amém. Amém. vou conversar com a Camila um pouquinho, mas é bem legal porque o senhor disse que Ciro foi chamado, não foi por um canudo acadêmico, né? Mas ele foi considerado pastor. Eles, quando olharam para Vasti, disseram, rapaz, mas que mulher bonita essa, quero para mim. Só que eles estavam vendo só a capa de Vasti, não entendiam quem ela era dentro, foram ver só depois que tipo de mulher era aquela ali, né? A unidade de beleza do Senhor está dentro, está dentro. E a gente vai já já mostrar umas coisinhas para vocês dentro desse contexto. Camila, você continua emprestando essa imagem de uma mulher restaurada pelo Evangelho, a imagem de Jesus, né? Aí você mora hoje em Minas Gerais, é adventista de berço, além desta capa do livro de Vasti, você também está na capa do livro de Esté, de Jó, dos livros que o pastor Assad Bechar escreveu. Você hoje mora em qual cidade em Minas, filha? Em Córrego do Bom Jesus, uma cidade bem pequena, de 3.000 habitantes, mais ou menos, no sul de Minas. 3.000 habitantes. E você hoje mora numa área rural. Você escolheu morar numa área rural. Isso, estamos a 8 quilômetros da cidade, então, uma região de montanha, estamos bem no alto mesmo, e bem perto, né? Se for ver, não é um lugar tão afastado assim, mas estamos na zona rural hoje. Você cumpre as especificações do Espírito de Profecia para esse momento. A vida no campo deve ser praticada por aqueles que podem e têm condições de ter um terreno, um lugar adequado no campo, mas não ficam longe das cidades, onde vão trabalhar ali para ganhar almas para Jesus. Esse é o Exato. período para fazer isto, né? Se não dá para ir para o campo, não tenho grana para viver lá, vive na cidade separado do mundo, mas se puder ir para o campo, vida saudável, vindo à cidade, você vai à cidade com frequência, você e o seu esposo trabalham na área de publicidade, home office, trabalham em casa, e usam bastante do que vocês ganham, dos recursos que o Senhor utiliza para abençoar vocês, para ajudar essa igreja. No lugar onde vocês estão, não tem uma igreja constituída, é um grupo ainda de várias famílias que estão assessorando 2 famílias de novos conversos nessa cidade. Fala um pouco sobre esse projeto missionário que a Vaste, que está na capa do livro, a Camila está efetuando nessa cidade. Fala um pouquinho para a gente. Isso mesmo, pastor. Na minha cidade não temos uma igreja fundada e próximo a ela, inclusive, temos uma outra cidade, que é a cidade que nós frequentamos hoje, com esse grupo que o pastor citou. Então, da minha casa até essa cidade, nós levamos 40 minutos para chegar, por estrada de terra também, né? E nessa cidadezinha que se chama São Mateus de Minas, nós temos 2 famílias que se converteram, né, ao Evangelho, são 2 famílias adventistas, porém, nós frequentamos essa cidade com esse grupo numa escola, porque até então não temos uma igreja fundada para isso. Então, a escola da cidade nos concedeu um espaço para que pudéssemos fazer nossas reuniões aos sábados. E aí, com toda essa questão, nós estamos trabalhando já há uns 6 meses na fundação de uma igreja para que possamos realmente ter um templo para adorar o Senhor. E aí, somos voluntários nessa construção, nessa obra, estamos aí juntando recursos, conversando com várias pessoas, fazendo várias campanhas para que então nossa igrejinha possa ser construída, e ela está sendo construída. Amém. Falta pouco, graças a Deus, em breve estaremos lá, se Deus quiser, dentro da nossa igrejinha. Hoje vocês são cerca de 30 irmãos, contando com as crianças, e tem Isso, um desejo grande de crescer esta igreja ainda mais, né? isso.
Parabéns pela sua experiência, por ser missionária aí, por ser missionária na capa dos livros do pastor, e vai emprestando a sua imagem, especialmente esta que Cristo restaura em nós através do novo nascimento, para que as pessoas conheçam Jesus através de você, Amém. meu filho. Antes, Amém. antes de nós encerrarmos aqui para a gente conhecer, né, uma das que participaram e ajudaram na construção da imagem, né, dos livros do pastor, eu queria falar aqui com você, Camila, pastor Assad Bechara, sobre imagem, emprestar a beleza. Aqueles homens olharam para Vashti e disseram, rapaz, que mulher bonita, né? Pode olhar para Camila e dizer a mesma coisa, que mulher bonita, né? Muito bem, queridos, eu vou mostrar para vocês algumas imagens aqui, quero compartilhar com você essas imagens. Deixa eu só organizar aqui uma coisinha muito rapidinho. Há algum tempo eu fiz uma mensagem aqui na sala falando exatamente sobre imagem, né? Autoestima, essa coisa que é própria do ser humano, né? Eu vou mostrar aqui algumas imagens para vocês. Olha que mulher bonita, né? Olha essa como é diferente. Bonita também. Olha essa como é diferente. Essa é bonita também, né? Olha essa como é diferente. Não importa a idade, né? É bonita também. Olha esta, mais fofinha, né? Hã? Olhos pretos, pele rosada, bonita, né? Olha essa como é diferente. Cabelos ondulados, crespos, olhos pretinhos, pele preta. Olha que linda, né? Que linda. Olha esta como é bonita. Pele preta, escura, negro, né? Uma raça linda demais. Amo, amo, acho lindo demais. Olha um monte delas juntas. Que legal, né? Como nós somos diferentes. Como nós somos diferentes, né? E sabe, queridos, Deus criou Adão e Eva e nesse gene de Adão e Eva estavam contidas todas as raças. Todas as raças. Altura, corpo, todas as raças estavam ali, né? Olha essa já com uma mistura, né? Não é purazinha, né? Da raça chinês, japonês, coreano, todos têm uma característica, né? Mas aqui você já percebe uma certa miscigenação, mistura. Outra raça, linda, linda. Olha outro modelo, né? Bonito também. Olha esse modelo indígena, que coisa mais linda, né? Coisa mais linda. Eu poderia mostrar aqui ainda tantos outros estereótipos. Uma mulher alemã, uma indiana, tantos outros estereótipos, imagens, perfil de mulheres, todas elas muito lindas. O que eu quero dizer para você, querido, que essa beleza estereotipada de uma mulher magra, barriga de tanquinho, um rosto afilado, cabelos lisos, essa ideia dessa beleza padronizada, ela não vem do Senhor. A Camila é linda, mas é linda também a irmã Sirlene que está adorando conosco aqui. Olha a irmã Sirlene aí, ó. Olha como é linda a Ana Paula, daqui a pouco vocês vão conhecê-la, ela vai dar o testemunho hoje para a gente aqui. É lindo também o João, olha que legal aqui o João, ó. O João também é um homem lindo de Deus, né? A Aderlândia tem a sua beleza. Olha que casal lindo aqui também. A Aderlândia é lindinha, fofinha, como diz o Maurílio, né? Nos batizou como lindinho, fofinhos. Olha o outro casal, exemplo para a gente aí de beleza, né? Quantos anos juntos, irmã, o pastor Joaquim, a sua esposa. Essa diversidade, uns têm barba, né? Outros não têm barba. Dá uma olhada no irmão com a barbinha dele aí, né? Olha que beleza, né? Alguns usam óculos, outros não usam, né, Miriam?
senão não consegue ver, não é? O que importa é que a gente tem que entender que essa beleza que vai representar o reino de Deus, ela é a beleza da imagem de Cristo construída em nós, e que você e eu somos lindos como somos, alto, baixo, fofinho, bem magrinho, não importa, né? Nós somos belos como Deus nos constituiu, assim como a Camila também é a capa de um dos livros do pastor Assad Bechara. Obrigado, Camila, pela sua participação conosco. Obrigada, eu que agradeço, pastor, o convite, agradeço o pastor Bechara, obrigada por poder participar aqui com vocês, foi uma bênção, gostei muito e agradeço de coração. Eu tenho 4... Pastor Assad Bechara, vamos falar as frases para ela alternadamente? Eu falo um, o senhor fala outro. Pega aí que o senhor está aprendendo. Ó, eu vou começar, pastor, eu vou começar. Camila, eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe. Amém. Essas são as frases que condensam toda a teologia e filosofia da Sala 57. Muito lindo. Muito Obrigada. obrigado. Tenha um bom dia na presença de Deus. Receba um abraço da irmã Nájila e do pastor Assad Bechara e de toda a Sala 57. Obrigada, eu agradeço. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Você também, querida. Muito bem. Muito obrigado. Tenha um excelente dia de preparação, filha. Amém. Conhecemos aí, ó, você que vai adquirir o livro. Quando você olhar para Vaste, é a Camila que emprestou sua imagem para que esse livro fosse publicado. Pastor Assad Bechara, irmã Nájila, mais uma vez eu quero agradecer a enorme alegria que nós tivemos de ter vocês aqui conosco durante essa semana. Segunda-feira a irmã Nájila volta para poder nos agraciar a respeito de uma mensagem falando sobre casamento, né? Eu sei que é importante que a gente ouça de vocês conselhos sobre como permanecer casados. Vocês têm mais do que autoridade para falar, vocês têm tempo, muito tempo casados. Isso é uma benção, uma benção. Muito obrigado, viu? Agradecido mesmo. Ore por mim, pastor. Amém. Olha só, me mandaram uma foto, eu queria mostrar, eu vou mandar para vocês, viu? Esse pessoal da Sala 57, eles não brincam em serviço, não, pastor. Eles trabalham firme para que as coisas todas saiam bem organizadas. Olha que foto linda que eles tiraram de vocês aí. Eu vou mandar como recordação da sua presença aqui, da irmã Nájila, em nossa reunião. Olha que foto linda. Ficou Muito lindo, bom. muito natural, né? É verdade. Representa bastante vocês dois. Obrigado. Eu agradeço, pastor, pela gentileza e pela alegria, e vou pedir para que o senhor faça uma oração conosco, por favor. Senhor amado, quanto privilégio nós temos neste mundo de pecado, quanta luz nos tem acompanhado. Sem a tua graça, onde estaríamos? Sem o teu Espírito, para onde iríamos? Concede, nesse momento, o teu sopro maravilhoso para nos encher deste Espírito, curar as nossas enfermidades e perdoar os nossos pecados, e que tu coloques esta mão linda perfurada lá no Calvário, coloque sobre a nossa cabeça para nos dar a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Eu amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz. O senhor e a senhora são a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque vocês existem. Nós amamos você. Eu Preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe. Amém, Senhor. Vocês existem.
A gente queria pegar uma fotinha de vocês dois bem abraçadinhos. Será que a gente consegue? Que coisa boa, né? Já certamente fizemos o print, vamos mandar para vocês. Obrigado, Um pastor. grande abraço, pastor, um grande final de semana, um bom dia de preparação para o Santo Sábado do Senhor, viu? Deus abençoe vocês. Saúde para todos, as bênçãos do alto. Amém. Orem por Amém. nós, por favor. Sempre. Segunda-feira estaremos juntos, tá bom? E Grande abraço. abraço, querida. Muito bem, você que não conhecia esse casal, passou a conhecer e vai ter a alegria agora de acompanhá-los através do canal do pastor Assad Bechara, que nós vamos divulgar aqui para você ir para lá. Toda terça-noite, eles têm um encontro do livro. E é bem legal, eles estudam temas bíblicos e refletem poesias também, estudam, é um negócio bem legal, toda terça-feira à noite. Nós vamos colocar esse canal aqui do YouTube para você ir para esse lugar e, se você não tiver nenhuma atividade na sua igreja, nesse dia, uma responsabilidade com a liderança do seu departamento, com o pastor do seu distrito, e você tem tempo de entrar ali. Assim você vai conhecer esse canal. Se inscreva no canal, tá bom? Vamos povoar aquele canal ali. Como a gente tem ajudado tantos outros que passam por aqui, tem canais que trabalham. Quando o conteúdo é bom, quando o conteúdo é adventista do sétimo dia, com legitimidade, com qualidade, sabemos a segurança desse conteúdo, nós então disponibilizamos por meio da rede da Sala 57 para você acessar esses conteúdos e a gente conseguir ainda ajudar que você seja fortemente abençoado na sua caminhada. Tá bom? Eu quero agradecer aqui aos pastores Armindo Genero, Daniel Cândido, Delmar Fonseca, Eliase Martins, Esmeraldo Alcântara, Flávio Borges, Gilberto Ludogério, Gilson Almeida, Pastor Ivo Júnior, Joaquim Silva, José Carlos, Luiz do Espírito Santo, Pastor Willy, Pastor Carlos Nascimento, José Milhomes, são os que estão conosco no Zoom, além daqueles que estão conosco no YouTube. Você que não é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, seja muito bem-vindo. A gente ama estar com você, adorando conosco. Você que é Adventista do Sétimo Dia, continua vindo para cá, para fortalecer esse movimento espiritual, né? Esse culto da madrugada. E eu vou acordar uma crente agora. Acorda, minha irmã, não é hora de dormir, não. Vamos embora para o testemunho. Te acalma, irmã Esther. Acalma que ainda não terminou a reunião. Isso é para ajudar aqueles que vão desaparecendo com a minha vozinha na cabeça. Desculpe, eu vou ficando longe, aí quando eu falo assim, ó, acorda, menininha, bicho, aí volta a consciência, viu, irmã Elza Becker Keffler? Lindinha, tudo bem, irmã? Bom dia, tudo jóia? Alegria em recebê-la aqui, viu, amada? Bom, como hoje a gente fez aquela recapitulação básica da sala 57, nós vamos agora rodar a vinheta da sala 57 para você não se esquecer que nós aqui estudamos 4 pilares, 4 ênfases: vida no espírito, amor incondicional, comunidade saudável, missão atrativa. A compreensão dessas 4 coisas de forma profunda tem provocado os testemunhos, o avanço dessa sala e a mudança do nosso estilo de vida diante do Senhor Jesus Cristo, né? Se alguém perguntar assim para você, quais são, o que é mais importante na sala 57? O mais importante na sala não são os testemunhos, não são as mensagens, não as minhas falas. O mais importante da sala é que as mensagens, testemunhos, as minhas falas, dos amigos que dirigem a sala, tudo isso deve corroborar com a compreensão desses 4 pilares, dessas 4 ênfases da sala 57. E isto é o mais importante. Daí vem a reorientação da nossa vida. Vida no espírito, amor incondicional, comunidade saudável, missão atrativa, esse mesmo espírito dado por Cristo, uma vez recebido,
revela o próprio Jesus em nós. Essa é a função do Espírito de Deus, glorificar o nome de Cristo, né? Em relação a sua posição dentro da divindade, essas três potências da divindade. Vamos para a vinheta. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Coisa boa, né? Coisa boa. O pastor Eliase chegou aí. Pastor, bom dia, viu, pastor Eliase? Gilberto Ludogério, Flávio Borges, pastor Ivo, pastor Luiz do Espírito Santo. Que bênção, né? Esses pastores legitimam a sala, administrativamente falando, né? Esses pastores. É uma bênção tê-los aqui. Obrigado pela contribuição de sempre. Ana Paula, minha filha, tudo bem? Espera aí, só um pouquinho que eu estou deixando você sem essa autorização, tá? Pronto, agora pode abrir seu áudio, por favor. A paz, pastor, tudo bom? Bom A dia. paz do Senhor, irmã. Tudo bem? Dormiu bem, minha irmã? Olha, pastor, fui dormir, já ia dar 3 horas da manhã. Nervosinha Aí, pra chegar aqui, né? aí eu acordei minha filha, falou, vigia isso, eu não consegui acordar, você me acorda. Ao seu lado tem alguém com você? Eu tô vendo um pedacinho de uma blusa verde. Tem, é meu esposo, Elias. E aí, Elias, tudo bem, amado? Tudo jóia, pastor, tudo jóia. Alegria, viu, em conhecer vocês. Amém. Deus seja louvado. Para mim é um prazer muito grande. Eu também. Obrigado, viu, por estar aí e contribuir conosco, além do testemunho da Camila, que tem a ver com esse movimento que Deus faz na vida do pastor Assad. Agora, a Ana vai conversar conosco sobre o mover de Deus na vida da Ana, a partir do momento em que ela faz sua imersão no Espírito Santo e começa a ter uma comunhão com ele, né? Com esse amigo de caminhada, como nós conhecemos aqui. Bom, a Ana Paula, ela é a caçula, imagina, irmãos, caçula de 11 filhos. Nem todos sobreviveram, como era costume. Minha mãe teve 11 também, perdemos 6 irmãos nessa caminhada. A Camila perdeu irmãos gêmeos também, minha mãe teve gêmeos e perdeu também na gestação. Dos 11 filhos que minha mãe teve, 10 deles nasceram em casa, parteira. Pense na loucura que era isso. E eu Hein, pastor? acho que a sua mãe foi mais ou menos parecido com isso, né, Ana? Hein, pastor? Eu sou a caçula de 11 e o Elias é o caçulo de 15. Mais que é porque é o seguinte, a sua mãe fez um time de futebol sem reservas. A mãe do Elias fez um time de futebol com 4 reservas ainda. Aí é prevenida, viu, meu irmão? Aí é prevenida. Como está prescrito, né? Com 11 filhos, muita dificuldade financeira. E uma coisa me chamou a atenção, Ana. Uma coisa me chamou a atenção na sua história. Sua mãe era uma católica, que você via várias vezes a sua mãe rezando a Ave Maria, uma católica praticante, fiel. E na sua casa tinha um guarda-roupa, e entre o guarda-roupa e a parede, foi ali que você encaixava você ali dentro, naquele vão, né? E você vai me Isso. dizer que a sua primeira experiência com Deus. Você tinha 5 anos. Quem te Sim. ensinou a orar o Pai Nosso, Ana? Pastor, só uma correção. A minha mãe, ela era batista, né? Só que Desculpa. ela gostava muito de ouvir a Ave Maria, né? Então foi por isso que eu entendi a questão da Ave Maria. Então, ela era batista, mas gostava muito de ouvir a A Ave reza Maria. da Ave Maria. Agora entendemos melhor. Você ouvia sua mãe fazer isso e tinha esse espaço entre a parede e o guarda-roupa. Ali você entrava, tinha um horário, inclusive, né? Que você Sim. entrava, e ali quem te ensinou o Pai Nosso?
Pastor, esse horário, né, que eu ia para lá todo dia, era às 18 horas, né, que era o horário que minha mãe ouvia, né, a Ave Maria. Então, a Ave Maria tocava no rádio todo dia às 18 horas. Então, por isso que na minha mente ficou marcado esse horário, né? Então, mas todo dia nesse horário eu sentia que era para mim ir lá para aquele cantinho que ficava, né, no quarto da minha mãe, entre o guarda-roupa dela e uma parede, ela tinha deixado um vão. E todo dia eu sentia essa necessidade de ir para lá. E ali eu senti que, né, o Espírito Santo me ensinou a fazer o Pai Nosso. Eu fui ter essa compreensão bem mais tarde, né? Porque, assim, minha mãe não me ensinou, nem meu pai, nem meus irmãos, e eu não tinha, né, esse ensinamento. Você Então, você não sabia nem ler, né, Ana, para poder dizer não, assim, eu aprendi porque li. Você tinha 5 não, anos de idade, 5 né? anos. É a Que única, coisa. assim, nessa fase, assim, nessa idade, a única lembrança que eu tenho da minha infância, dos meus 5 anos, é esse momento. Você não tinha ouvido o Pai Nosso de ninguém. Não, ninguém. Aí Não você era ia. costume ter oração em família, nada, né? Então, eu acredito, né, que o Espírito Santo foi quem foi me ensinando. E também me preparando para o que eu ia passar mais à frente, né? Não tenho a menor dúvida que foi um preparo, né? Você sabe que o Espírito de Deus, ele tenta fazer essas coisas com todo mundo, de uma forma Uhum, ou de outra, né? Mas nem sim. todo mundo dá ouvidos. Você deu ouvidos. É impressionante. Sabe quando o pastor Bechara falou que as pessoas são tocadas pelo Espírito mesmo sem elas pedirem? É nesse processo que eu não tenho consciência da existência dele, você nem consciência de que o Espírito Santo existia, você tinha. Você vai compreender isso só depois. Sim, Essa é uma ação do Espírito Santo para te preparar, ou para te convencer, ou para te apresentar Jesus Cristo. sim. Nesta fase, que é a fase do querer, é Ele quem efetua tanto o querer como o efetuar. Eu quero Jesus e agora quero permanecer nele. Tudo isso é feito pelo Espírito, através do exemplo que é Jesus Cristo. Eu não peço, ele age, né? Sem romper com a individualidade humana, sem obrigar ninguém, mas é ele que age. No momento em que você entra para a fé e aceita Jesus pelo próprio Espírito, aí a recomendação bíblica é para que você continuar tendo o Espírito que você recebeu no tanque, você tem que pedir para ficar sob o controle dele todo dia. É muito legal compreender isso, né? A Amém. Tauane está ali, Tauane Santos, minha filha, Tauane. Ô, Tauane Santos, olha para mim. Tauane, bom dia. Tudo bem? Estou falando com você, Tauane. Oi, tudo jóia? Deus te abençoe, tá bom? Que legal. Tem gente boa nessa sala, né? A gente só amigos a gente tem. Nós vamos entrar no acidente agora, tá bom? Uhum, Vamos falar que lá no hospital aconteceu uma coisa muito importante, é quando você se depara com a inauguração da Rádio Adventista na sua região. Você sim, estava saindo do hospital nessa fase em que você conhece isso. a Rádio Adventista e você pede o estudo Revelações do Apocalipse, né? Uhum. E aí foi quando você teve, então, o seu primeiro contato com a Igreja Adventista. Isso, né? Eu sofri meu acidente em 85 e eu fui ter esse contato com a igreja foi em 94, quando a rádio Novo Tempo começou aqui no Espírito Santo em caráter experimental, né? Aí o meu irmão mais velho, né, a gente só tinha um radinho em casa, né? Radinho a pilha, e o meu irmão ele pediu para minha mãe, né, que ele estava começando a frequentar a Igreja Batista Betel. E ele falou bem assim, mãe, quando eu chegar em casa, eu quero ouvir essa rádio. Aí minha mãe falou, não, meu filho, é um direito seu, né? Você trabalha o dia inteiro, você pode ouvir. E nisso que ele escutava a rádio, eu ouvi anunciar o curso As Revelações do Apocalipse. E eu me interessei por, né? Eu ouvi aquele tema, As Revelações do Apocalipse, e me deu muita vontade de fazer esse curso. Aí eu falei, mãe, pede esse curso para mim. Ela falou assim, não, minha filha, isso aí deve ter um custo e a gente não tem condição para isso. Aí eu falei, não, mãe, mas pede. E ela escreveu uma carta para a Rádio Novo Tempo e depois de
Não muito tempo depois, eles mandaram um obreiro lá em casa. Aí ele chamou, né, se apresentou, aí ele falou do que se tratava, minha mãe falou assim, não, mas eu não quero não, porque eu não tenho dinheiro para poder pagar. Aí ele falou assim, não, você não tem custo nenhum, é só a senhora marcar um dia, a gente vem aqui e começa a estudar a Bíblia com vocês. E assim aconteceu. Que coisa boa, né? Você que não conhece a Rede Novo Tempo de televisão, nós temos um canal de televisão, temos muitas rádios adventistas espalhadas pelo Brasil. Entre em contato com a rádio, peça estudo bíblico, com a TV, peça, tudo gratuito, você não paga nada, caso você queira estudar as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E você que é Adventista do Sétimo Dia, seja um anjo da esperança, porque através das nossas doações é que também as rádios adventistas, como a TV, são mantidas funcionando para acontecer isso aqui, ó, certo? Saindo do hospital, rádio adventista, conteúdo, resultado, batizou a mãe primeiro e depois a Ana Paula vai se batizar, se eu não anotei equivocadamente, em 1998. Isso mesmo. Ana, uma coisinha que eu queria fazer eu não quero que você mude a sua distância, tá ótimo. Eu quero que você mude a posição do seu celular. Você está perdendo um pouquinho da cabeça aqui, ó, tem que estar tudo enquadradinho. Só isso, pronto. Então você que vai dar o testemunho aqui na sala, nunca fique assim, nem assim, porque fica muito teto, muito assim, sempre no meio para ficar bem centralizado. Ana, então você se converte em 1998, né? Com que idade Isso. você tinha? 98 eu estava com 20. 20 anos de idade. Vou fazer 20, né? Eu me batizei um pouquinho antes de fazer 20. E vamos entregar a sua idade? Quantos anos você tem de adventista? Esse ano, dia 7 de dezembro, eu vou fazer 25 anos, bodas de prata. Eita, glória a Deus, né? Glória a Deus por isso. Amém. E você pediu um sonho ao Senhor Jesus, você é casada com Elias, e você tem 5 filhos. Sim. E a gente vai contar daqui a pouco que bênção Deus fez com você, para você Amém. ter 5 filhos. Fale o nome de todos eles sem deixar ninguém para trás, senão vão ficar tristes. Tá. Vou fazer, quando eu vou orar aqui em casa, eu sempre sigo a sequência, né? O mais velho é o José Pedro, né? Ele tem 19 anos, está comportando, né? Está querendo ser um pastor. Aí tem a Ana Alice, depois vem o Elias Miguel, a Glória Melissa e o João Emanuel. Por que eu pedi para que ela falasse o nome dos 5 filhos? Porque foi um desejo que você tinha, né? Você sempre nutriu, desde muito, muito nova, o desejo de ser mãe. Perceba, ela vai lá para o guarda-roupa, para aquele vão, o Espírito Santo ensina. Irmãos, ela tinha 5 anos, não sabia ler, nunca tinha ouvido, e ela aprende o Pai Nosso. Não é incrível isso? Amém. Deus seja louvado. Irmãos, Deus existe, entendeu, irmão? Ó, isto, Del Magalhães, é uma evidência, é um, sabe, como diz Selma, um mimo de Deus. Ó, irmãos, escute aqui, você está vivendo algum problema muito sério? Você está com alguma angústia no seu coração? Parece que você está sozinho, né? Às vezes eu passo por isso também, fica tranquila, a gente passa por isso também. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, essa mulher que está aqui, que tem 25 anos de idade, ela parava tudo, ia para o vão de uma parede, uma casa simples, irmãos, simples, entre o guarda-roupa e a parede. Ela ia se encontrar com Deus que ela não sabia quem era. Mas ela era chamada. Saúde, Elias! Ela ia chamar. Muito obrigado, viu? Elias, meu filho, você está espirrando forte, meu amigo. Então, ele entrava naquele vão e ela nunca tinha ouvido o Espírito Santo, irmão, o Pai Nosso. Ela nunca tinha lido. Quem ensinou para ela o Pai Nosso foi o Espírito Santo de Deus. Deus Amém. existe. Então, te acalme em sua angústia. Te acalma em sua angústia. O vão entre o guarda-roupa e a parede diz: Deus existe. Amém. A gente não precisa ver muita coisa, não, irmãos. Só isso aqui já dava para a gente fechar o testemunho de hoje.
Tá angustiado, irmão? Tá doente? Tá com problema? Tá desempregado? Tá precisando? Parece que Deus não tá aí? Ei, no vão entre o guarda-roupa e a parede, Deus existe, irmão. Amém. Não é, irmã? Não era assim? Sim. Só que essa nossa vida com esse Deus que existe nem sempre é fácil e na maior parte nós vamos estar passando por dificuldades porque somos tementes a Deus, ao contrário do mundo. Com que idade você tinha? Que idade você tinha quando você sofreu o acidente? 7 anos. 7 anos de idade. Queridos, aos 7 anos de idade acontece uma coisa com a Ana Paula que poderia ter é, destruído a vida dela, mas lá desde o guarda-roupa Deus estava preparando essa menina para passar por isso e realizar o sonho que ela tem, que hoje está se realizando mais amplamente, né, Ana? E a gente vai Sim. saber disso daqui a pouco. Ana, vocês ficaram só em casa, papai e mamãe saíram, e como é que foi essa história do acidente? Conta pra gente. Bom, meu acidente aconteceu assim, que minha mãe, ela fazia salgado para fora, né, e a minha irmã mais velha era professora, e ela era daquela época que rodava prova com mimeógrafo, então ela tinha álcool em casa, né, e acabou o gás, e estava em casa minha irmã de 15, a de 9 e eu com 7 anos. Só um pouquinho, só um pouquinho. Irmãos, tem alguém aqui que não sabe o que que é mimeógrafo. Alguém falou assim, que bicho é esse, né? Mimeógrafo, irmãos, é quando ainda não existiam as máquinas de Xerox, ou então isso era muito caro ainda, aparelho. Então havia um aparelho que duplicavam as provas à base de álcool. Quando rodava as provas, o cheirinho de álcool chega. Cansei de receber prova com cheirinho de álcool dos mimeógrafos que as professoras utilizavam para reproduzir as provas e material didático também utilizado na sala e tudo mais. Então, é um aparelho que faz uma cópia, espécie de uma Xerox, tá bom? Para você que não sabe, pesquisa aí no Google que ele vai te dar a imagem do mimeógrafo. Sim, continue, filho, por favor. Aí acabou o gás, né? E minha mãe falou bem assim com minha irmã, de 15 anos: olha, você toma conta aí da casa, das suas irmãs, e se alguém vier encomendar salgado, né? Parece que minha mãe já estava assim sentindo, né? Não sei, que alguma coisa ia acontecer. Aí ela falou bem assim: olha, não mexe com álcool, né? E a minha irmã, ela saiu e chegou uma vizinha minha, que tinha a mesma idade que a minha, né? Tinha 7 anos, e foi lá comprar um quibe. Eu lembro disso, assim, com muita clareza, né? Aí a minha irmã não queria perder, né? Essa venda, e a gente morava na época, a casa era de conjunto, né? E então a vizinha entrou pela porta da cozinha, minha irmã pegou uma panela, colocou em cima da pia, colocou uma latinha de milho verde vazia dentro da panela e a trempe do fogão. Aí ela despejou álcool dentro da latinha e começou a fritar o quibe ali. E naquilo que ela foi fritar, ela viu assim, ela pensou que tinha acabado o álcool, né? Porque ela não viu mais a chama. Então ela pegou o vidro de álcool e ela pegou e jogou mais dentro da latinha. Só que naquilo que ela jogou, do nada, pastor, eu lembro que não estava ventando, estava um dia bonito, tranquilo, e veio um vento forte pela porta da cozinha. E a minha irmã de 15 anos estava de frente para a pia, a de 9 anos estava saindo assim no corredor, ela estava na quina da pia, e eu estava saindo da porta do quarto da minha mãe, né, que era mais próximo à sala, então tinha uma distância mais ou menos de 1,5 metro, quase 2 metros, do quarto dela até a cozinha. E naquilo que ela jogou, né, aí veio o vento, veio e jogou uma bola de fogo. E o interessante que os médicos falavam com minha mãe que não tinha condição do meu acidente acontecer, não tinha lógica, porque a bola de fogo, quando ela desceu, era para ela ter pego na frente do joelho da minha irmã de 9 anos, mas ela não pegou na frente, ela fez uma curva e queimou atrás do joelho da minha irmã. É como se tivesse uma mão guiando a bola. Aí queimou atrás do joelho da minha irmã, subiu e pegou na minha blusa. Pegou na minha blusa. Você estava a que distância da sua irmã?
Eu estava em torno de mais ou menos 1,5 m, 2 m, né? Então, assim, aí pegou na minha blusa e minha blusa começou a pegar fogo. Quando as minhas irmãs, mais a menina, viu o que estava acontecendo, me deixou sozinha dentro de casa e saiu correndo pelo quintal. Aí eu voltei para dentro do quarto da minha mãe, eu me olhei no espelho, né, assim, a blusa pegando fogo. Aí eu peguei e fui para a varanda, passei pela porta da sala e fui para a varanda. Quando eu fui para a varanda, que aí eu, ainda assim na lateral aqui da blusa, tinha uma parte que não estava em chama ainda, e eu fui e tirei a blusa. E eu lembro que nesse dia eu tinha um cabelão enorme, e minha irmã tinha feito um monte de trancinha no meu cabelo, e quando eu tirei a blusa, pegou fogo no meu cabelo, e queimou o meu cabelo todinho, meu cabelo ficou assim, curtinho igual do senhor, né? E aí veio os vizinhos, uma policial que morava em frente, mais o dono da padaria, e levou nós três para o hospital infantil em Vitória, né? O fogo, ele pegou o seu corpo, o que do corpo, o seu lado esquerdo, essa parte, queixo, a sua orelha literalmente foi derretida nesse Uhum, processo, né? sim. O que mais houve de danos em você? Olha, eu, nessa época, né, quando eu dei entrada no hospital, é, depois que eles fizeram, né, a limpagem para fazer o curativo, eu entrei em coma. Eu entrei em coma, aí eu fiquei 11 dias em coma, e no total de 3 meses internada. E nisso que eu tirei a brusa, queimou somente o lado esquerdo, né? Eu perdi a mama esquerda, né? E aí, interessante que na hora que eu tirei a brusa, era para ter queimado o meu rosto todinho de frente. Mas anos depois, eu, assim, parando para refletir sobre o meu acidente, né? Eu fui entender, eu estava estudando a história dos amigos de Daniel na Fornalha Ardente. Aí eu falei assim, meu Deus, quando aconteceu o meu acidente, o senhor estava ali comigo, porque era para ter queimado, né, o meu rosto todinho, mas era como se Deus tivesse colocado a mão dele e falado bem assim, não, aqui não, porque naquilo que eu tirei, o fogo não pegou no rosto, foi somente do lado esquerdo. E o médico falou que se ele tivesse pego, assim, de frente, eu tinha perdido as duas visões, né, não ouviria, tinha perdido a audição, e com isso, o meu braço ficou colado, né, até mais ou menos a altura do cotovelo, ficou colado. Meu pescoço também era colado assim, e o meu lado era todo virado para baixo. Uhum. Aí depois de 20 cirurgias, né, fazendo cirurgias plásticas, né, reparadora, que aí eu foi soltando. Quando você passou por toda essa aflição, sua fisionomia mudou, você perdeu o cabelo, perdeu uma mama, seu rosto era colado, braço colado, ou seja, a sua aparência, a gente falou tanto de beleza aqui, né? Uhum. A sua aparência ficou prejudicada por tudo aquilo, e Ficou. tome cirurgia, 20 cirurgias plásticas para chegar no nível que você está agora, plenamente restabelecida, com as cicatrizes, obviamente. Você pensou no seu futuro, casamento, você achou que tudo isso tinha ficado para trás? Como é que ficou o seu coração em relação a isso? Sim, na minha infância para adolescência, isso não me afetou muito, não, né? Eu não ligava, eu era sempre alegre, os colegas de escola colocavam apelido em mim, de cara queimada, essas coisas, mas isso nunca me atingiu. Isso foi pegar mais em mim, assim, quando eu já estava chegando na fase adulta, né? E até hoje, né, tem momentos que dá uma mexida comigo, mas Deus está me ajudando a vencer isso. Há quanto tempo você tem de casado? Eu vou fazer 20 anos agora, dia 7 de dezembro. Diz pro Luizão que ele é, pro Elias, né, seu esposo? Diz pro Elias que ele é fera, hein? Obrigado. Não pelo simples fato de casar-se com você com todas as sequelas da queimadura. Porque ele poderia se casar com você sem elas também. Havia outras mulheres que ele também poderia estabelecer a relação, né? Sim. Mas
a hombridade de entender que as pessoas são importantes como elas são bonitas como elas são, e podem oferecer muitas coisas boas para a gente. Que Amém. a nossa vida, Ana, não é só uma imagem estereotipada, padronizada, e que só aquilo é bonito, só daquele jeito é bonito. Isso não existe, entende, Ana? Você é linda, Amém. Obrigada. e você é linda com as suas marcas. Obrigada. Você é... Uma vez eu ouvi uma frase de uma irmã falando bem assim, que as nossas cicatrizes, elas são os sinais do amor de Deus, né? Eu achei isso muito interessante. É bonito. Parabéns ao casal que ensina muito pra gente que a vida é mais do que um estereótipo, mais do que uma forma, mais do que uma cor, mais do que um cabelo. A vida. Você vai dizer uma coisa aqui no seu testemunho que eu quero deixar aqui pro final, que eu achei extraordinário. A maneira como o Espírito Santo organizou sua mente em relação a isso, eu achei, para mim, uma das frases mais contundentes que eu ouvi alguém falar aqui na sala foi o que você me disse no seu testemunho, e eu vou repeti-la daqui a pouquinho. Deus Depois seja de louvado. 20, depois de 20 cirurgias, você hoje tem os 5 filhos que você queria ter 5 filhos. Sim, E aí vem a bênção, né? Em meio, como eu disse, ser fiel a Deus não nos exclui dificuldades. Ela poderia ter todo o corpo queimado. O primeiro médico disse que quando ela foi internada para a UTI, a mãe podia se despedir porque ela não sobreviveria. Ela sobreviveu. 20 cirurgias restauraram parte do que ela precisava de mobilidade, de facilidade para falar, para comer, para mover os braços, para se casar, para ter filhos. E aí Deus vai preservar sua barriga, sim, porque você não teve queimaduras na área do abdômen, na área da barriga. não, Porque o médico disse assim, ó, se você tivesse queimado a pele da barriga, você não poderia ter filhos, né? sim, Então você entende que não ter queimado esta parte é, foi uma providência de Deus para realizar o seu sonho de maternidade. sim, eu creio, né? Como eu falei, né? A minha blusa toda, pastor, pegou fogo. E é porque não dá para pegar pela câmera, mas essas regiões assim da mão ainda tem cicatrizes, leves, mas tem, né? Mas se olhar para a minha barriga, né, não tem nenhuma manchinha de queimado, nenhuma, né? E é uma coisa assim que eu fiquei muito impressionada, porque foi assim, como minha blusa toda pegou fogo, mas a minha barriga não queimou, né? E então, assim, eu gosto muito, né, que Deus, assim, que Deus, ele nos conhece antes mesmo da gente ser gerado, né? E Deus sabia que um dia eu iria nascer e que eu teria esse sonho de me tornar mãe. E com o meu acidente, né, Deus preservou a minha barriga e na minha adolescência eu fiz um pedido a Deus. Eu falei com Deus que quando eu casasse, eu queria ter 5 filhos, né? Eu queria 3 meninos e 2 meninas. E o mais velho eu queria que fosse homem. E Deus respondeu a minha oração. Aconteceu desse jeito. Você teve 3 meninos e E duas duas meninas. meninas. E o mais velho vai ser pastor. Em nome de Jesus. Está estudando para isso. Queridos, olha que coisa extraordinária. Você sabe onde é que Deus preservou sua barriga, filha? A pele da sua barriga, porque você queria ter 5 filhos, era seu sonho de maternidade. Você sabe quando foi? Quando ele te ensinou o Pai Nosso sozinho, entre o vão, Amém. o guarda-roupa e a parede. Irmãos, Deus existe. Anote isso aí, ó. Entre o vão, do guarda-roupa e a parede, Deus existe. Foi lá, aprendendo o Pai Amém. Nosso, pelo Espírito Santo, que Deus preservou a vida dessa serva de Deus. Irmãos, o Espírito de Deus trabalha assim. A gente só precisa ouvir. Nós que já aceitamos Jesus, ouviremos sensivelmente a voz do Espírito a partir do batismo diário, de um pedido diário de uma pessoa que realmente quer receber isso. Amém. Amém. Deus seja louvado pela sua experiência. Lembre-se,
muito embora as marcas possam te incomodar, elas são as marcas do cuidado de Deus na sua vida. Porque você Amém. poderia não ver, você poderia não ter olfato, você poderia não ouvir, você poderia não ter filhos, mas Ele permitiu o suficiente para você aprender quem Ele é, o suficiente que você tenha condições de suportar. Amém. Lindo isso, né? Parabéns pela sua experiência. Você vai descobrir a Sala 57 primeiro pela internet, depois uma irmã manda para você esse link, e aí quando ela manda é que você vai passar a assistir isso com mais, a Sala 57 com mais frequência, né? Sim. Né, há um ano passado, mais ou menos, no início do ano, né, mexendo no YouTube, aí eu vi, né, apareceu o logo da Sala 57. Mas, assim, eu só olhei e tal. Aí uma irmã, né, que é de uma igreja aqui próxima, e trabalha aqui perto na farmácia, ela falou bem assim, ela começou a mandar, né, pelo WhatsApp para mim, sempre, né, o link da sala. Aí eu comecei a entrar, né, para poder ver o que era aquilo, a sala 57. E às vezes eu ia na farmácia, ela falou assim, menina, e ela estava lá na farmácia, né, quando não tinha cliente, ela estava lá acompanhando. Ela disse, menina, eu estou aqui na sala 57. Nossa, você precisa entrar. É muitos testemunhos que tem aqui, a clareza que ensina a palavra de Deus, e também, né, a busca pelo Espírito Santo. Aí eu comecei a acompanhar mais, né? Eu não acompanho, assim, no horário, né, que é transmitido, pela correria e tal, mas eu acompanho depois pelo YouTube. Quando você entrou na sala, algumas mudanças começaram a acontecer na sua vida, e uma das que mais chamou a atenção, inclusive do seu esposo, do Elias, que está aí do lado, ele vai dizer assim, nossa, Ana, você não era assim. Você não era assim. Quando ele não fala que você não era assim, ele vai falar sobre o processo de maturação que você está tendo na sua vida cristã, a partir do momento em que você decidiu e conheceu que você podia ter uma comunhão profunda com a terceira pessoa da divindade, que é o Espírito Santo, e aí você foi se tornando mais madura. Eu queria que você dissesse para eles, Ana, o que tem acontecido com você nesse processo de maturação, depois que você descobriu esse amigo com quem você hoje caminha o tempo inteiro em comunhão com Cristo, o centro da nossa vida. O que tem a ver essa maturação? Fala para a gente um pouquinho. Bom, eu era assim, pastor, muito dependente de pessoas, lugares e até de coisas, né? E eu era muito insegura. E quando a gente veio morar em Vila Velha, né, numa outra casa que a gente estava sem ser essa, e eu estava com suspeita de estar com câncer no ovário esquerdo, ali começou a minha busca maior por Deus. E eu senti que eu tinha que buscar mais, né, a presença do Espírito Santo na minha vida. Então, assim, meio-dia a gente para aqui em casa para poder orar. E eu primeiro oro com meus filhos e depois eu vou ter o meu momento em particular. E eu coloquei esse momento, o nome, né, com o meu amigo o Consolador, né? Então, é o momento que eu tiro, né, para estar buscando o Espírito Santo na minha vida, e ali eu pergunto o que ele quer falar comigo. O texto da Bíblia que ele quer que eu medite naquele momento. Então, aí eu passei a criar mais esse elo, essa amizade, né, com o Espírito Santo. E eu tenho ouvido, né, é impressionante, assim, como quando a gente se entrega, busca mesmo de coração, é impressionante como ele fala conosco e vai fazendo a mudança que é necessária na vida da gente. Então, assim, hoje eu, né, como o senhor falou, ele fala bem assim, nossa, você mudou muito, porque antes você não era desse jeito, né, você era muito insegura, dependente, hoje não, você está diferente, né, então, assim, tenho notado, né, o quanto essa busca pelo Espírito Santo tem feito nessa mudança na minha vida e, consequentemente, da nossa família também.
Essa imersão que você teve no Espírito, filha, provocou essa maturação de uma mulher não dependente à geografia, a coisas, a pessoas. Ou seja, dá para ver claramente que o Espírito hoje, ele move você com muito mais facilidade. Nesse contexto, você vai receber um convite para mudar de lugar com o propósito de evangelizar aquela região. E Sim, você não estava querendo ir. não. Fala para mim sobre essa experiência quando o Espírito Santo fez você amadurecer nesse sentido. Assim, eu, assim, para o lugar que a gente, né, deve mudar, a proposta que a gente recebeu foi, assim, de morar em um apartamento, pequenininho, esses apartamentos construídos, né, Popular. popular. Aí eu falei bem assim com ele, não, eu não vou não, eu não quero morar em apartamento e tal, mas parando assim, para poder refletir, conversando, né, com Deus, e nesse meu momento de comunhão, assim, em busca do Espírito Santo, eu entendi que que eu não devo ir para onde, mas sim para quem. Eu compreendi que Deus, ele nos chama não para um lugar, mas para alguém que precisa ouvir do seu amor, conhecer a palavra de Deus, né? Então, eu entendi que a gente está aqui não para. Deus pode nos colocar num lugar que a gente sonha, pode, mas assim, a gente nunca deve ir para um lugar, mas sim para alguém. Então, assim, eu tenho entendido isso, então eu tenho compreendido, né, a extensão desse chamado de Deus. As coisas são invisíveis e as pessoas são visíveis. Sim, Lembra das prioridades? Está acontecendo isso com você. amém. Repete isso para mim, filha. Eu vou condensar. Essa frase ela precisa ficar muito na cabeça das pessoas que estão adorando conosco aqui. Eu não vou para o lugar, eu vou para uma pessoa. Sim, Você disse de outra forma. Como é que você disse? eu não vou para um lugar, né, eu vou para alguém, né, A questão, alguém que, a questão não é para onde eu vou, é para sim, mas quem para eu quem? vou. Não é para onde eu vou, mas para quem eu vou. Isso aqui, irmãos, que vocês estão ouvindo, é mudança conceitual. Pastor Adevaldo diz: não são as circunstâncias que mudam, é a nossa cabeça que muda. Sim, Eu não vou para o lugar, eu vou para uma pessoa. Então, quando ela pensou em mudar, ela falou assim: não importa. Se for num apartamento, se for, eu vou para pessoas. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Se você não entende, isso parece simples, querido, mas é esse o processo do trabalho do Espírito Santo. É mudar a maneira como nós pensamos para que a nossa mente funcione segundo o reino de Deus. Porque se Jesus pensasse em um lugar, Ana e Elias, ele não teria vindo, certo? certo. E por que que ele veio? Ele pensou em lugar? Não, Ele pensou em quem? em mim, Ele pensou em pessoas. Ele veio aqui não por causa de um lugar. Ele veio aqui por causa de pessoas. pessoas. Ana, esse pensamento que você resumiu como sua experiência, ele é impressionante. É impressionante Amém. a lucidez que o Espírito te deu para você chegar a essa conclusão. Eu não vou para o lugar, eu vou Eu para vou para pessoas. pessoas. Isso é extraordinário. Extraordinário. Sabe, Amém. Deus te louvar. Ana, disso vem a nossa disponibilidade para o sacrifício pela salvação das pessoas. Eu não vou dar um estudo bíblico, irmãos. Eu vou para pessoas. Eu não vou fazer uma visita, irmãos. Eu vou a pessoas.
Amém. Eu não vou no hospital, irmãos. Eu vou para pessoas. Quando você entende que o seu negócio é gente e não coisas, o Espírito de Deus te dá a ideia do sacrifício pela vida do outro. Ana, Amém. Amém. isto para mim, dos testemunhos que eu ouvi até agora, cristaliza o conceito básico da missão atrativa. Amém. A missão atrativa tem como base o sacrifício por pessoas. Amém. Você adquiriu um hábito nesse encontro com o Consolador, depois que você faz essa imersão na terceira pessoa da divindade, de conversar com ele, de pedir conselho. Hoje você não faz nada sem que você peça conselhos, né, e etc. Daí vem a sua mudança. E você vai ensinar os seus filhos. Que idade tem os seus meninos? O mais velho tem 19, aí a Alice tem 16, o Miguel tem 11, a Glória tem 8 e o João tem 5. O João, de 5 anos, lhe prega uma surpresa, porque você está passando por algumas dificuldades, e o João, um senhor de 50 anos de idade, o João tem 5 anos, irmãos. 5. O João tem 5. Ele não é um senhor de 50 anos de idade, mas ele deu um conselho para a mãe de alguém que sabe muito sobre a vida. Você estava preocupado, ele vai perceber isso, ele encosta em você. Que conselho ele dá para você, Ana? A gente está preocupada, né, com uma aventureira, porque eu e Elias somos, né, aqui do Clube de Aventureiros, e ele virou para mim e falou bem assim: mãe, a senhora não pode deixar, né, essa aventureira, né? Aí ele falou o nome da aventureira: a senhora precisa orar e jejuar. Ele falou assim: a senhora não pode comer nada, a senhora tem que orar e jejuar por ela, né? E eu fiquei assim impressionada, né? Quando ele falou isso comigo, eu falei: mas da onde ele tirou isso, né? Então, assim, ele fala as coisas com uma precisão que, assim, é impressionante. Como é que uma criança de 5 anos de idade, Ana, vai ter essa percepção? Irmão, sabe aquela menininha que aprendeu o Pai Nosso sozinha? Sabe quem soprou no ouvido do filhinho dela? O mesmo Espírito. Amém. O mesmo Espírito que ensinou o Pai Nosso para Ana, disse assim: ô filho, diz para sua mãe que o negócio... Você lembra do irmão que teve uma carona de um anjo? Não, Ele estava tentando se matar, recebeu a carona de um anjo, o anjo deixou ele no lugar e disse: depois a gente vai se encontrar. Ele vai orar lá no lugar dele, como prometido, com aquela pessoa do carro, e aí o anjo vai dizer para ele: ó, você não vai desistir dessa ideia de acabar com a sua vida através do jejum e da oração. Olha que coisa, né? Um anjo deu o mesmo conselho para esse senhor, que esse jovem maduro, experiente de 5 anos de idade... Pega aí, irmão, pega a ideia. Um jovem maduro, experiente de 5 anos de idade, olha para a mãe aflita e diz: mãe, a senhora precisa orar e jejuar por essa pessoa. Que coisa. Mas você tem feito uma coisa, Ana, com os seus filhos, depois que você aprendeu essa imersão no Espírito, você me disse que está ensinando para eles a mesma coisa que você aprendeu aqui na sala. Buscar a companhia desse amigo Espírito Santo. Como é que você tem ensinado para os seus filhos a buscar o Espírito? Bom, pastor, eu procuro, né? Primeiro eles veem, né, o meu momento que eu tenho com Deus, né? E interessante, quando eu me fecho no meu quarto para poder orar, aí eles não me chamam, aí falam assim: olha, mamãe está orando, não pode interromper minha mãe. Então, assim, eu tenho ensinado eles a ter essa convivência, essa amizade com o Consolador, né, buscando a direção dele em tudo que eles fizerem, né. Às vezes, né, o meu mais velho, né, ele liga e fala bem assim: mãe,
tá difícil, acho que eu vou desistir. Eu falo, meu filho, não. Ora a Deus, tira um momento, jejua, busca a direção do Espírito Santo para sua vida e você vai ver como é que as coisas vão fluir de uma maneira diferente. E ontem mesmo, Deus operou tantas bênçãos na vida dele que ele mandou áudio para mim. Ai, mãe, eu estou muito feliz, né? Então, eu falo com ele, ensino a eles, né? Busca o Espírito Santo, busca ter essa presença dele na vida de vocês, peça direção, porque ele está ali, ele está aqui pertinho da gente para nos orientar, para nos ajudar a tomar as decisões certas, e isso tem acontecido na vida deles. Amém. Talvez tenha certeza do que eu vou dizer, que a sobriedade do seu filho de 5 anos de idade vem do fato de você já ensiná-lo a depender do Amém. Espírito. Porque Amém. a Bíblia diz que o Espírito Santo vai nos ensinar as palavras que nós devemos dizer. Sim. A decisão do seu filho mais velho de ser pastor é um chamado do Espírito que você está ensinando essa galera desde a tenridade a buscar. Agora, Amém. estar aqui na sala foi fruto de um encontro nosso. Onde é que nós nos encontramos? Nós nos encontramos lá na Escola Adventista de Campo Grande, sábado De passado, de Cariacica. Nós não vamos entrar nos detalhes porque o tempo não permite, eu quero aproveitar o outro tema aqui para a gente fechar, mas as 5 crianças da Ana e do Elias passam por dificuldades respiratórias, problemas de asma, na semana do evento de Cariacica. E ela ora a Deus, Senhor, é da tua vontade que eu vá, eu quero muito ir, participar de tudo isso. E ela vai para o encontro, e a sala onde nós estávamos tinha ar-condicionado, ela ficou preocupada, mas durante todo esse dia as crianças passaram muito bem, tossindo muito pouco, ao ponto de nem parecer que passaram por aquela crise naquele dia, porque Deus estava atendendo uma oração feita quando a Ana era muito jovem. Ela tinha o desejo de ser uma pregadora, ela tinha o desejo de anunciar o evangelho para muita gente. Amém. E aí, nós vamos ler a primeira citação, talvez, do livro que a Ana vai escrever para a gente ler também, assim como o pastor Assad Bechar escreve livros, né? A Ana também Amém. poderá, em algum momento, além de ser uma pregadora, também nos abençoar com coisas que ela pode escrever, né? Todos nós temos dons e Deus... Pastor, Oi. como é que o senhor sabe que eu tenho o sonho de escrever um livro? Rapaz, olha só, Ana, como é que a coisa do Senhor Jesus é tão legal, né? Que isso aqui que eu vou fazer agora não estava combinado. E, assim, eu tenho os recursos que vocês não sabem, mas enquanto eu conversava com vocês aqui e tirava as informações do testemunho da Ana, eu digitei e fiz um PowerPoint. Enquanto eu estava aqui conversando, eu fiz um PowerPoint para mostrar a frase da nossa escritora. Está começando hoje, Ana, a sua história como escritora, viu? Foi um sopro do Espírito. Ó, da escritora Ana Paula, está escrito assim, ó. Eu entendi que não estava indo para o lugar, eu estava indo para alguém. Deus seja louvado. Eu entendi que não estava indo para um lugar, estava indo para alguém. Pronto. Amém. Esse aqui, eu vou copiar esse texto, ele vai para os meus sermões, eu vou pregar isso na igreja, porque isso aqui, Amém. Deus seja louvado. isso é uma mudança de pensamento provocada indubitavelmente pelo Espírito Santo. Eu entendi. E aí você pode copiar aí, faz um print, tá? Eu entendi que não estava indo para o lugar, estava indo para alguém. Cristo não estava vindo para a terra. Cristo estava vindo para você. Que está conosco aqui. Irmã, ou irmã Aline, você acabou de fechar sua câmera, lindinha. Irmã Jússi, Dora, mostrar a Muito Aline. Nossa, Aline, Deus não estava vindo para um lugar. Deus estava vindo para você. Amém. Deus não estava vindo para o lugar. Deus estava vindo para você. Deus seja louvado.
Foi por isso que ele veio. Deus não estava vindo para o lugar aquele, ele estava vindo para você. Amém. Que coisa, né? Que coisa. Amém. E aí lá nós nos encontramos, e você tinha o sonho de ser uma pregadora, né? E, Sim. e agora fiquei sabendo que também deseja ser escritora, e a gente iniciou essa fase aqui agora já mostrando um dos textos do seu livro. Amém. Glorificado seja Deus. Por isso eu tive a alegria de abraçar você, e nesse abraço nós conversamos um pouco sobre a sua situação. A Derlândia me passou o, o seu telefone, a gente conversou, e hoje nós estamos aqui compartilhando sua experiência, linda experiência Amém. com Deus. Eu queria terminar, Ana, perguntando para você, se o Elias quiser falar um pouquinho também pode, não tem importância, o que significou o encontro em Cariacica para você? Bom, para mim, pastor, foi algo muito marcante. Eu, né, como eu falei, né, eu estava Deixa, achando que eu não iria. segura aí só um pouquinho, deixa, eu fiz um outro PowerPoint que eu preciso mostrar. Sabe essa ideia da Ana de ensinar os filhos a buscar o Espírito Santo? Olha o que diz aqui, ó. Deixa eu organizar. Olha o que diz aqui nesse texto do Espírito de Profecia. A Ana está fazendo algo que é o comando de Deus mesmo. Ela já disse através, o Espírito Santo já disse através de Ellen White que esse deve ser o costume dos pais. Olha que coisa interessante, ó. Ela escreveu no livro Educação, né? Orientação da Criança, páginas 69 e 70, ela diz: ensinem a seus filhos que eles têm o privilégio de receber a cada dia o batismo diário do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado. Ensinem seus Amém. filhos que eles têm o privilégio de receber cada dia o batismo do Espírito Santo. Você não está fazendo algo que Ellen White já não havia dito para a gente há muitos anos. Então, vamos falar sobre o encontro rapidinho, para a gente terminar. Como é que foi isso para vocês lá? Né? Como eu tinha falado, assim, eu achava que eu não iria mais, né? Lá por conta das crianças, que dos 5, 4 deu crise a semana, né? Na semana da sala. E, pastor, olha, eu fiquei impressionado, né? Do agir de Deus, né? O mover do Espírito Santo ali, com todos que estavam presentes, mas principalmente com a minha família. Para o senhor ter ideia, teve um pastor ali, eu na hora não estava presente, porque eu recebi uma ligação, mas o Elias me contando depois, eu falei bem assim, um pastor ali, ele falou de um projeto que é um sonho nosso, de 19 anos atrás, né? E no domingo, o Elias foi para um treinamento e mais um pastor falou a mesma coisa. E agora há pouco, a Camila também falou mais ou menos a mesma coisa. E eu falei bem assim, nossa, Elias, eu acredito que o Espírito Santo está nos preparando, né, para que esse sonho nosso, né, é um projeto, né, que nós temos de evangelização, se torne realidade. E eu fiquei impressionada, né, com tudo isso, com a atuação, né, de como, né, ele sabe daquilo que nós precisamos, né, o momento, né, que ele prepara para que tudo isso aconteça. Então, assim, eu saí renovada dali, né? Nossa, para mim foi algo assim singelo, único, pleno, foi maravilhoso. Nós sentimos ali a atuação do Espírito Santo. Dois momentos que me marcaram muito foi quando a gente cantou Suave Espírito no final do Sim, culto nossa, de foi sábado, maravilhoso. e com a cruz de Cristo no centro do auditório no final do culto da tarde. Eu queria ter gravado isso, porque aquele louvor foi extraordinário. Sim. Que coisa, toda a congregação. Eu acho que o Elias tem no celular dele esse vídeo.
Elias, por favor, me venda esse vídeo. Manda para mim, Elias. Elias, Eu vou dar uma olhadinha, acho que tem. qual foi a sua impressão, filho, da reunião que você participou conosco, amado? Olha, para mim foi muito gratificante. Gratidão a Deus por momentos como esse. Eu acredito que se a igreja se movesse para poder fazer ou promover encontros como esse, eu acho que a igreja teria uma outra cara. Porque, para mim, aí, teve muitos momentos como esse do louvor que o senhor mencionou, momento da tarde, momento da palavra, momento de busca pelo Espírito Santo de Deus, e a gente necessita disso. Eu, sinceramente, também saí dali renovado, viu? Me sinto muito feliz em fazer parte dessa comunidade, viu? Eu agradeço muito a Deus por ter pessoas assim como o senhor para poder estar promovendo a sala, Amém. e outras pessoas também que estão envolvidas que a gente não conhece também, viu? Eu peço muito a Deus que dê forças, sabedoria para poder estar trazendo pessoas, mensagens maravilhosas. E eu vou te dizer mais uma coisa também. Já fazia muito tempo que eu não via o pastor Assad Bechara pregar. E ver ele hoje, eu estou vendo ele hoje, porque como eu trabalho fora e levanto muito cedo para ir trabalhar, não estava acompanhando. É muito difícil de poder acompanhar. Mas eu gosto muito de poder acompanhar a Sala 57, poder participar assim, assistindo e vendo os sermões, os testemunhos. E eu louvo muito o nome de Deus pela existência de vocês, né? Amém. Deus Louvado abençoe. seja o nome de Deus. Sabe uma coisa que me marcou e que sempre me marca em nossos encontros? É quando tudo termina. E aí eu fico até... No almoço eu não pude fazer isso, porque tive que preparar a sala de sábado, de domingo, então eu tive que correr. Mas à tarde eu fico até a última pessoa sair. Eu abraço até Uhum. o último irmão que está no auditório. E Amém. eu ia saindo ali, tirei umas fotos com a nossa bandeira, a Derlândia, a galera que ajudou, e tinha uma senhora esperando a condução de cadeira de rodas. E eu não tinha cumprimentado ainda. E o Espírito de Deus me moveu até ela, né? Eu fui lá e abracei e tal, e a filha dela falou assim, pastor, ela tinha muita vontade de conhecer o Senhor, de te dar um abraço, te agradecer por tudo que a sala representa para ela, e eu ia embora sem abraçá-la, né? E aí Uhum. agachei ali na frente dela, talvez ela até esteja adorando conosco agora, e abracei aquela irmã, e esses abraços, como são edificantes. Aquele abraço que eu dei em você, Ana, ali na porta de entrada, quando nós nos conhecemos, dê esse abraço no Elias aí, que o Elias sinta o meu abraço. Abraça esse homem aí. Elias, esse abraço que ela está te dando foi o que eu dei nela lá na frente da sala, tá bom, querido? Que coisa boa, né? Que família grande nós temos. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus seja Ana, eu louvado. sei que tem mais coisas no seu testemunho, que é maravilhoso, né? Mas o tempo pede para que a gente não use todas as coisas e o vento sopra onde quer. Muito, Amém. muito obrigado. Deus abençoe vocês. Eu amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque vocês existem, viu, irmãos? Amém. Nós também amamos o Senhor, pastor, né? Nós precisamos do Senhor para ser feliz e o Senhor, com certeza, é uma parte muito grande e visível do amor de Deus na vida da gente. Que Deus abençoe. Amém, amém. Deus seja louvado. Vamos orar? Vamos. Pai eterno, nosso Deus, nós agradecemos demais por tudo que ouvimos aqui. Desde a lição, a entrada da sala, a mensagem, a Camila, agora a Ana, o Elias, as pessoas que eu mostrei aqui, os cortes que eu fui fazendo durante esta reunião, que tudo isso seja colocado para dentro do nosso coração e gravado em nossa mente, pelo poder Amém. do Espírito Santo de Deus. Dessa maneira,
Ele irá nos fazer semelhantes a Cristo o tempo inteiro. Dá-nos um Amém, bom Senhor. dia de preparação na tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus seja Bom louvado. dia, Ana. Bom dia, Bom Elias. dia, pastor. Deus Bom os dia, abençoe pastor. ricamente. Bom dia, Amém. Elias. Deus te abençoe, meu querido. E amigos, Bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor. Bom dia. Já já vou chamar um bom dia com alegria. Eu quero só lembrar que hoje é sexta, dia de preparação. Organize sua casa para receber o sábado feliz aí na presença do Senhor. No sábado nós não temos reunião. Domingo entramos aqui e eu quero que você anuncie isso nas suas listas de transmissão. A gente vai mandar um encarte direitinho, mas nós vamos ter aqui o pastor Ranieri no domingo falando conosco. O pastor Ranieri é uma bênção, irmãos, é uma bênção. Um dos pastores que eu mais tenho apreço em ouvir. Gosto muito de ouvir o pastor Ranieri. É um homem muito iluminado pelo Espírito Santo. E através do pastor Esmeraldo, bondosamente, nós conseguimos que ele venha aqui e traga uma mensagem para a gente da palavra de Deus. Domingo, pastor Ranieri. E no transcorrer da semana, nós vamos ter o orador da voz da profecia, que acompanha o Quarteto Arautos do Rei, também aqui na sala 57, tá bom? Então, anuncie aí, eu vou mandar um encarte, divulgue para que a gente tenha um bom público no domingo, ouvindo também a palavra de Deus aqui, ok? Parece, eu não estou certo, mas eu acho que eu vou me certificar agora, que eu ouvi alguém dizendo... Bom dia com Bom alegria. dia com alegria. bom dia com alegria. Com alegria. Bom dia, pastor Wagner. Família. Pastor Wagner. Bom dia. Paz. Adorado. Janete, Alves. Sábado para você. Padre Pastor Wagner Almeida, Deus o abençoe poderosamente. Te amo, preciso do Senhor para ser feliz. Parte de Mais um Deus. mais em Deus.